Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou trazer novamente o assunto aqui acerca do metaverso, que é um assunto que está sendo bastante falado neste ano de 2022 e continuará a ser falado nos próximos anos. Inclusive, especialistas dizem que nós fomos preparados pelas redes sociais para este momento, que nós fomos preparados para o metaverso através das redes sociais. Primeiro, as redes sociais foi o treinamento inicial para o metaverso. Nós não sabíamos, mas nós estávamos sendo treinados para o metaverso. Então não é pura casualidade o que está acontecendo. A ser o objeto de desejo das outras pessoas. Então, esse treinamento de você ir além, de certa maneira, já aconteceu. E apesar de que conhecemos este assunto através de filmes de ficção, como o filme Matrix, e filmes que abordam o universo paralelo e toda essa possibilidade de entrar em um mundo alternativo, tudo indica que isso vai se tornar realmente realidade. E nós já temos visto várias produções que é um tipo de programação preditiva, para que as pessoas se acostumem com isso. Como a série Black Mirror, que já abordou vários assuntos relacionados à tecnologia e seu controle. Dentro da literatura, vários escritores também falaram do assunto, que também inspiraram filmes. Brave New World, A Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, previu uma sociedade exatamente aos moldes da Matrix. Publicado em 1932, narra a história de uma sociedade futurista onde os seus habitantes passam por um pré-condicionamento biológico e psicológico, um controle artificial para que obedeçam às leis sociais e o sistema estabelecido neste mundo. Um outro escritor também que falou deste assunto é o escritor britânico Arthur Clarke, que inspirou o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele diz que a narrativa de confronto entre homem e máquina é algo bem mais real do que apenas roteiro de ficção científica. Os habitantes mais inteligentes do mundo no futuro serão máquinas, e por fim vão acabar superando seus criadores, pensava Clarke, como divulgou na BBC em 2018. Ele disse que o pesadelo de muitas pessoas que temem um apocalipse robótico nada mais é que o nosso futuro iminente. E conforme a tecnologia avança, o cérebro humano tenta acompanhar tamanha evolução das máquinas. Outra obra de referência é Frankenstein, de Mary Shelley, um romance de terror gótico que conta a história de Victor, um cientista que constrói uma criatura ou monstro em seu laboratório, cujo nome é Frankenstein. É considerada a primeira obra de ficção científica da história, e a base analítica dos homens e suas criações que terminam se voltando contra ele mesmo. Nos romances de Isaac Asimov, um escritor bioquímico norte-americano, o complexo de Frankenstein é um termo coloquial para designar o medo de robôs. E o medo das pessoas é que os robôs irão substituí-las ou dominá-las. Nos seus romances de robôs, eles fazem de tudo para acalmar a opinião pública e mostrar que os robôs são inofensivos, por vezes escondendo a verdade. No desenho dos Jetsons, o mundo robotizado já era previsto com muita antecedência. E hoje, até carros que voam já estão sendo produzidos. E a cereja do bolo fica com o escritor britânico George Orwell, que escreveu o livro 1984, que fala sobre o sistema de vigilância que dão bases para a interpretação de um possível controle global que poderia usar hoje a tecnologia para exercer essa vigilância através da besta, um sistema robótico de inteligência artificial. A pandemia foi o grande test drive global das pessoas se conectando de maneira digital, se encontrando de maneira virtual. Tem também uma outra série muito interessante na Amazon Prime, que pode nos dar boas referências sobre este assunto, que é a série Feed. E essa eu acredito que é bem fiel ao que se espera do metaverso no futuro, onde as pessoas entrarão definitivamente neste tipo de universo paralelo como uma segunda vida, pois isso é inspirado também em alguns jogos que se tornaram bastante famosos no passado, como Second Life,
onde as pessoas se comunicavam e interagiam através de um universo de jogo e também poderiam fazer muitas coisas neste universo, como comprar, vender. Quem não lembra, né, em algum momento, mesmo que fossem pequenos, que surgiu em 2003 o Second Life, que era no fundo uma espécie de metaverso pretendido na época, onde a gente criava um bonequinho que era mais ou menos o que a gente é ou quer ser e conversava com as pessoas escrevendo para elas, sentava num bar e falava: oi, tudo bem? Você é da onde? Então isso, de certa forma, já foi uma preparação. E através desses gadgets e outros equipamentos que serão inventados para que as pessoas mergulhem neste universo, isso será possível. Metaverso significa replicar sua vida, seus interesses, rotinas e relações no universo digital. Tudo isso que nós fazemos aqui, nós vamos passar a fazer também no metaverso. Após o Mark Zuckerberg mudar o nome do Facebook para Meta, que já é uma preparação e transição para as grandes modificações que aconteceram aqui na rede social do Facebook, e não apenas aqui no Facebook, como em outras redes sociais. Muita gente acredita que o Facebook, quando surgiu com esse assunto, mudou o nome da empresa para Meta, que o Facebook estava sendo pioneiro. Na verdade, ele está atrasado. E a moeda de troca desse grande universo, que será o metaverso, será as criptomoedas, porque muitas coisas serão comercializadas dentro deste universo. Dentro dessa visão, evidentemente, o que vem junto com o metaverso, com toda a sua força cada vez maior? Criptomoedas. Porque tudo que é comercializado dentro do metaverso é através de criptomoedas. Então, o que nós podemos esperar daqui para frente? As redes sociais e a internet e tudo que nós temos visto hoje causou uma grande transformação na maneira das pessoas se comunicarem. Vocês imaginem quando eles começarem a projetar holograficamente a imagem das pessoas. Importante ou relevante no metaverso que está ocorrendo exatamente agora é a sofisticação e a multiplicidade dos avatares. Isso é que está deixando realmente todo mundo impressionado. E por que isso é importante? Porque eu só vou me sentir lá quando eu me ver lá. Serão avatares que será a cópia idêntica de você mesmo, vivendo neste outro universo. Exatamente como na ficção é apresentado quando o Neo, no filme Matrix, toma a pílula vermelha. Ele é então projetado em um outro universo e começa a vivenciar dentro dele essa outra vida. E como é que é feito isso? Através desse software MetaHuman, tá vendo? Onde você escolhe o que você quiser para você, né? E em cima disso você constrói a sua persona ou vai alterando a sua persona para fazer jus ao que você é hoje, porque anos depois eu envelheci. Está na hora de eu refazer o meu metaverso, eu tirei a barba. Então você vai poder ser você sempre do jeito que você quer ser ou que você é. Uma pesquisa séria sobre o assunto nos revelará que isso está a todo vapor e dentro de um prazo de aproximadamente 5 anos ou até menos, nós veremos isso se materializar nitidamente diante de nós. Nós vamos ter daqui a muito pouco tempo a incapacidade de se distinguir ou de distinguirmos a realidade da ficção. Para analisar este fenômeno, eu vou abordar o assunto usando as palavras-chave que são pertinentes a ele, tanto ligadas ao mundo científico quanto espiritual. E eu usei aqui a palavra fenômeno. E segundo Kant, fenômeno é uma representação que o sujeito sofre quando algo o modifica. Então quer dizer que o metaverso irá modificar todo o nosso mundo e sua forma de enxergá-lo. A representação que temos do mundo é imaginária e de acordo com as imagens mentais que são enviadas ao nosso cérebro. Ninguém enxerga e interpreta o mundo da mesma forma. E de acordo com a nossa visão interna, criamos o nosso mundo pessoal e imaginário no qual vivemos. Quando a nossa sociedade passou a criar um mundo virtual e midiático, seja dos jornais, livros, rádio, televisão e finalmente a internet, o potencial de realidades paralelas e alternativas se deu início, pois com o aumento da comunicação, a nossa capacidade imaginária aumentou. Não vivemos hoje apenas um mundo de palavras, textos e imagens, mas em um mundo no qual toda essa gama de informações modelou nossa mente e nossa visão de mundo no qual vivemos. A ficção está criando realidades porque vivemos em uma egrégora coletiva, um experimento em engenharia de massa produzida pela mídia em geral.
Se eles, os arquitetos e engenheiros de mídia, conseguem levar um grande número de pessoas a pensar e acreditar naquilo que eles estão produzindo, então eles podem usar as pessoas como incubadores dessa realidade e trazer à luz essas realidades. Isso está totalmente ligado à projeção e cabala. E eu cansei de falar aqui que nossas palavras e imaginações do coração criam realidades, pois somos cooperadores de Deus. Cooperar é trabalhar em conjunto através da oração, pois somos seres que falam e imaginam. Então, espiritualmente, está totalmente conectada ao fenômeno do metaverso e como a nossa realidade será alterada por ele. Se a internet navegável já transformou a nossa realidade, imagine o que irá acontecer neste novo sistema de imersão. Acredito que estamos começando a entrar na quarta e quinta dimensão, que são termos para se referir aos mundos espirituais. Por mais que alguns digam que isso de visualização é coisa da nova era e do diabo, eu creio que seja algo divino e um dom de Deus, pois eu pratico a visualização nas minhas orações com respostas sobrenaturais da parte de Deus. E quando eu tive algumas experiências com Deus através disso, eu tive certeza que Deus usa este dom em nós para cooperar com Ele. Isso é importante para entendermos a ação do metaverso, pois as projeções e imagens serão muito mais fortes e diretamente na mente do espectador, onde o mundo físico passará a existir com o mundo imaginário criado artificialmente pela tecnologia. Não pensem que isso não irá causar a produção de uma realidade alternativa muito mais potente e que irá produzir no mundo físico grandes transformações. Se muitas pessoas pensam da mesma forma e imaginam essas coisas começam a saltar para a realidade. Isso já acontece com os filmes. O próprio filme Matrix é prova disto. Está se materializando através do metaverso. Bom, quando o primeiro sistema operacional, o Windows 95, foi lançado, quem é que imaginou que a internet seria essa coisa tão grande como nós vemos hoje? O metaverso não é muito diferente. É apenas uma transição na maneira de se comunicar e de interagir nessa nova fase da internet. Porque, como dito, se as pessoas se acostumaram a navegar, agora elas vão mergulhar e começarão a interagir com hologramas e coisas que saltarão diante da sua face, seja através de dispositivos, óculos e outros equipamentos que eles estão trabalhando massivamente para que isso seja possível. A Nike, empresas como Nike, dos mais diferentes segmentos, como além da Nike, já estão se posicionando nesse tabuleiro do metaverso, tentando ser pioneiro nessa tendência, com a criação dos crypto sneakers que você compra para o seu avatar usar. Então nós temos essas referências aqui, tanto nos filmes de ficção, que aborda essa questão, porque já é uma programação preditiva para as pessoas se acostumarem, pois é um conceito que diz que tudo começa no mundo da imaginação, no mundo arquetípico. Então, isso passa então a se materializar e se tornar realidade, porque o nosso pensamento e a nossa visão, ela cria muitas coisas. E essa vida dupla que a gente vai ter, no mundo físico e no mundo digital, vai se unir numa vida só. Então, quando nós começamos a entrar neste mundo de ficção, nesse mundo imaginário, seja da sétima arte, do cinema, ou de muitas coisas que são divulgadas na mídia, esse mundo de ficção começou a se tornar realidade. A Apple, então, já está pensando nisso seriamente, claro, reduzindo a attraction daqueles óculos mais pesados, mais densos, que te tiram da realidade, e criando óculos de mixed reality, pelo menos é o que a gente entende. Apresentadas algumas delas pelo próprio Zuckerberg, mas as oportunidades imersivas e as experiências sensoriais serão inacreditáveis. Então, o próximo passo para que realmente o metaverso exploda em potencial é o que a gente está chamando hoje de interoperabilidade. Ou seja, esses mundos vão ter de se conectar. Nós teremos vários mundos que vão ter que conviver. Porque se eu sou o meu avatar do Invo, eu quero levá-lo para o Avakin Life. Então, a sofisticação dos avatares está chegando num limite quase da realidade, gerando essa percepção efetiva de dualidade, inclusive. Então, o metaverso é onde a nossa persona física e a persona digital se unem numa só realidade. O que acontece com um vai acabar afetando o outro. Recentemente que agora eles estão criando hologramas que você pode tocar nele, cumprimentar, dar a mão para um
holograma. E essa tendência ao metaverso também chegou na nossa intimidade com a evolução do que estão chamando de cybersex. Ou seja, vestes com sensor, com sensações, a gente chama de vestes ápticas, que completam a experiência com sensações táteis reais. Onde você vai fazer sexo à distância, né, com toda a segurança e com toda a sensação de estar fazendo sexo. Eu quero avisar que os vídeos curtos do canal, os shorts, continuarão sendo publicados, pois são mensagens rápidas e complementos de assuntos já falados aqui no canal. É uma forma do canal atingir mais interação e engajamento, pois obviamente que eu não tenho tempo de produzir continuamente vídeos longos todos os dias, e alguns assuntos falados nos shorts podem ou não ser tratados em vídeos longos. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.